Olá, amadinhos. Ó, dos livros voando aí, ó. Foi para lá, na nossa árvore do conhecimento, né? Então, nós estamos na revisão da aula 55.2, falando das funções da linguagem, certinho? Aí vocês já tiveram uma noção, né? Por que estudar a função da linguagem? Principalmente na hora que você vai interpretar, trabalhar a interpretação, fazer uma avaliação de qualquer componente curricular, tá certo? Você tem que entender, então, a função da linguagem é para você identificar se a linguagem é objetiva, se ela é subjetiva, se está focado na mensagem, se está focado no canal, certinho? Então, vamos lá e vamos tirar essa dúvida. Então, nós temos aqui, ó, é possível identificar pelo menos uma das 6 funções da linguagem, as quais se relacionam diretamente com os elementos da comunicação. Aí você vai lembrar, quais são os elementos da comunicação? Nós temos o emissor, a pessoa que vai passar a mensagem, o receptor, aquele que vai receber a mensagem, o contexto, o canal e o código. Então aqui, quando eu falo que eu quero focar no receptor, a função que vai ser utilizada é a conotativa e apelativa. Qual é o que vai estar o comando, o verbo, a forma? Os verbos no imperativo. Aí a poética vai focar na mensagem, né? Aí a emotiva, expressiva, é o receptor não, o emissor. Aí você vai expressar o sentimento de quem escreve, né? De quem está enviando. O referencial é o contexto, a fátima, o canal, a metalinguística e o código. Então, nós temos aqui, onde que eu posso encontrar essa questão das funções, né? Aí nós temos a função denotativa. Ela é informativa e referencial. Além de informativa e referencial, ó, vai ter clareza e objetividade, onde eu posso encontrar um jornal, tá? E artigo científico. Então, denotativa, tá bom? A conativa, né? Apelativa, né? Qual o objetivo? É convencer da ordem pedido. Onde que eu encontro essa linguagem? Em propaganda, tá? Anúncio publicitário. A expressiva, emotiva, ela vai dar ênfase onde? No eu, na subjetividade, né? É a opinião de quem escreve. Aí nós temos aqui na música. E a fática é o contato, ela fica sempre verificando, testando o canal. Então, ela vai ter clareza, objetividade. Alô, tá ligado? Então, aqui, ó, esse alô, tá ligado? Sempre fazendo esse questionamento, né? Fica sempre verificando. E a metalinguagem, ela é autoexplicativa. Nada melhor do que usar o dicionário. Você pode também ter a metalinguagem visual? Sim, quando eu tenho uma pintura, uma obra de arte, e dentro dessa pintura tem a representação dessa obra. Assim como tem poema falando de poema, tá sendo música falando de música e assim por diante. E a poética é a estética, a rima e o som, tá? Aí vai fazer a estrutura da poesia, né? Faz relação a imagem com o conteúdo. Aí você vai ver a estética, as combinações, e vai fazer uso também das figuras, né, de linguagem, né, dos recursos estilísticos. Então, amados, nós ficamos por aqui. Daqui a pouco tem atividades. Até lá. Olá! Vamos lá para a nossa primeira questão? Temos aqui o seguinte. Ó,
Prefeitura do Rio diz que a situação da Covid-19 está controlada. Olha bem, o que isso quer dizer, né? Aí você vai olhar, observar todo o detalhe, verifique aí se o verbo está na primeira pessoa, se é verbo de comando, se é impessoal, se faz uso de figura de linguagem, se é uma linguagem denotativa, referencial. E aí? Vamos lá para o comando. O texto acima é um exemplo de notícia, cuja finalidade é informar. Já está dizendo aí. Portanto, qual é a função predominante da linguagem do texto? Ela é expressiva? B, conotativa? C, poética? D, referencial ou fática? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui referencial, porque aqui em cima, no comando, já diz, o texto é um exemplo de notícia. Se é uma notícia, ela é impessoal, tá? A finalidade dele é passar a informação. Então, é referencial. Certinho? Vamos para a próxima. Observe. Olha aí a imagem. Gente, eu tô com o nariz congestionado. Não interrompa a linha da vida, do sangue. É simples e faz muito bem à saúde. Vamos analisando aí, ó. Analise bem, tá? Esta imagem aqui, ó. Não interrompa a linha da vida. Aí você vai analisar o todo. Nós temos aqui um objeto. Olha bem, uma caneta. 2, sangue. É simples e faz muito bem à saúde. Aí as funções da linguagem são formas de utilização da linguagem segundo a intenção do falante. O texto lido é um exemplo de função referencial, metalinguagem, apelativa, emotiva ou fática. Apelativa. Apelativa, né? Ó, não interrompa a linha da vida. Ele está te dando comando, né? Qual é o foco? É você, receptor, né? Interlocutor. Não interrompa a linha da vida. Doe, olha o comando. Doe, né? Faz um sempre bem à saúde. Então, aí são marcas que você já vai identificando. Então, a função apelativa. Vamos para a próxima. A terceira questão. Aqui nós temos pêndulo. O poema de Ernesto Manuel Geraldo de Melo Castro, Pêndulo. Analise bem a estrutura, conteúdo. E nós temos, predomina no texto a função da linguagem fática, emotiva, referencial, poética ou apelativa. Lá está testando o canal, está sendo subjetivo, tanto que ele só usou a palavra, aqui se você voltar, ó, olha aí a estrutura do poema, como que ele foi composto, tá certo? Aí você faz a relação, né, do sentido, do pêndulo. O que é um pêndulo, né? Aí começa com P, depois vai o E, o N, o D, faz assim, tipo, tá balançando, né? Ele faz, já estou dando alguma dica aqui para vocês, né? Então, aqui é o D, a poética, né? Faz, né? O predomínio da função poética. Agora, na quarta, nós temos em qual função da linguagem a ênfase é dada ao código comunicativo, tendo como principal objeto o uso de um código que possibilite explicar o próprio código. Então, nós temos aqui, ó, que possibilite explicar o próprio código. É a fática? É a função metalinguística?
É a função referencial ou denotativa? Ou a função apelativa ou conativa? Ou função poética? Qual é? Nós temos a letra B, né? Que possibilita explicar o próprio código. Então, função metalinguística, certo? Vamos aqui para o nosso decolando. Aqui nós temos um trechinho de Cora Coralina, a ler para vocês. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri que no caminho incerto da vida o mais importante é o decidir. Então, no texto, a função emotiva da linguagem pode ser identificada por meio de característica indicada. Então, aqui, mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim entre rir, chorar, ficar ou ir, desistir ou lutar. Aí, ó, porque descobrir no caminho incerto da vida que mais importante é o decidir. Então, vamos analisar aqui. Na letra A, nós temos objetividade da informação transmitida, ausentando-se juízo de valor sobre o tema. Na B, o emprego de formas verbais no pretérito, mantendo uma relação comparativa entre o eu passado e o eu presente. Na C, evidência do código reproduzido, por meio dele próprio, esclarecendo o assunto principal. E o D, mensagem centrada no emissor, deixando claros seus anseios e suas percepções sobre a própria vida. E presença de marcas de interlocução, legitimado o canal de comunicação. A, B, C, D, E. Nós temos a letra D, mensagem centrada no emissor, deixando claro seus anseios, né, na pessoa que está escrevendo seus sentimentos, a sua subjetividade, suas percepções sobre a sua própria vida. E lá você encontrou algumas marcas. Quando tudo para desabar, cabe a mim. Aqui, ó, a opinião da pessoa que está escrevendo, né? A questão da escolha, só cabe a ela, tá bom? Por isso que é a letra D. E o nosso clube de leitura, você já sabe, nós estamos aqui, uma outra versão, né, da obra, né, da A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, que um grupo de amigos, né, estudantes de medicina, se reuniram e sabiam que ia ter uma festa lá na ilha de Paquetá. Exatamente. E eles decidiram ir. E lá dentro, entre os amigos, tinha o Augusto, que ele tinha fama de namorador, de conquistador. E ele namorar, se apaixonar nunca, né? Então, os amigos, vamos ver se você não se apaixona. Falei, garanto a vocês, se eu me apaixonar, eu escrevo a história, né, dessa minha paixão. O que aconteceu, né? Tá aqui A Moreninha. Então, A Moreninha é o principal romance da fase introdutória do romantismo brasileiro e até hoje é um dos mais conhecidos representantes da nossa prosa romântica. Seu enredo é centrado na história de amor entre Augusto e Carolina e registra os costumes da sociedade carioca oitocentista, tá bom? Então, aqui, A Moreninha. E a nossa mensagem de hoje, né? Em matéria de língua, não há propriedade privada. Tudo está socializado. Então, aí, o que você entende por isso, né? Em matéria de língua, não há propriedade privada. Tudo está socializado. Certinho? Então, terminamos nosso momento, né? A nossa aula sobre as funções da linguagem. A gente vai terminar um pouquinho, porque eu estou com a fala nasalizada, né, amados? Então, aproveite esse momento. Vamos lá fazer vamos lá fazer um texto que foque
ó, no emissor. Aí você vai fazer uma que fala na questão da função poética, da função emotiva, da metalinguística, tá certo? Depois eu quero ver os trabalhinhos de vocês, tá certo? Eu peço a compreensão de todos, muito obrigada pela parceria e a companhia de vocês e até a próxima aula.